Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a regionalização do território brasileiro. O que é a regionalização, tá? A regionalização nada mais é do que a divisão do território em partes ou em unidades territoriais. Para a gente conseguir, então, determinar como que vai ser dividido esse território, eu preciso estabelecer alguns critérios. Esses critérios, eles podem ser de ordem física, também chamados de ordem natural, tá? Por exemplo, eu vou avaliar o relevo de uma determinada área e vou determinar que aquela ali vai ser formada uma determinada região com determinado nome. Ou então eu posso analisar o clima, ou então eu posso analisar aspectos como a vegetação, enfim, tá? Eu vou determinar então critérios utilizando aspectos físicos daquela determinada área. Eu também posso utilizar critérios de ordem humana, que também são chamados critérios de ordem social. E aí eu vou avaliar aspectos culturais, as questões históricas de uma determinada área, aspectos econômicos, sociais e políticos. Tá, gente? Então, assim, esses critérios eles são estabelecidos conforme os interesses e os objetivos do pesquisador. Se eu me proponho a fazer uma nova regionalização do Brasil, eu preciso saber que tipo de dados eu vou ter que levantar. Né? Então, primeiro de tudo, para fazer uma regionalização, eu preciso estabelecer qual o meu objetivo em fazer aquela regionalização. A partir do meu objetivo, eu consigo, então, estabelecer os critérios. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem então uma regionalização que é a oficial, que é a regionalização do IBGE. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Ele foi criado lá em 1930, durante o governo de Getúlio Vargas. O IBGE, então, gente, ele tem essa função de fazer o levantamento de dados oficiais, considerando então aspectos qualitativos e quantitativos do território e da população brasileira, tá? Quando o IBGE, então, ele traçou essa regionalização oficial, ele considerou, então, aspectos de ordem natural e também de ordem humana. A partir disso, então, ele conseguiu determinar que o território fosse formado por 5 grandes regiões. Vocês já devem ter visto essas regiões, principalmente na televisão, quando eles dão a previsão do tempo, né, eles normalmente utilizam os critérios dessa divisão do IBGE. Então, eles, vamos falar como está a previsão do tempo lá para a região norte, como está a previsão do tempo para a região nordeste, a gente identificou que está vindo uma frente fria que vai atingir toda a região sul. Então, essa regionalização utilizada, né, na televisão, que a gente vê muito, é muito comum a gente ver na televisão, eles utilizam essa divisão oficial. Uma questão importante é que os limites dos estados foram respeitados por essa regionalização. Nenhum estado ele foi dividido ao meio, tá? Então essa divisão dos estados ela foi respeitada. E a partir então dessa regionalização facilita o estudo de levantamento de dados de, por exemplo, o número de nascimentos, o número de mortes, o total da população, tá? Então se a gente pegar, por exemplo, o número de mortes, o Brasil ele tem um número, né, de mortes total de um determinado período. Então, as regiões elas têm que se encaixar mais ou menos dentro desse percentual. Se eu tenho uma região que tem um número de mortes muito além do normal para dentro do que foi estabelecido, né, do país, acende um sinal de alerta nos governos, né? Então a gente percebe que de repente tem alguma doença não controlada, ou questão da violência, né, que também ocasiona um grande elevado número de mortes. Então a gente tem que analisar aquela região e observar quais são os problemas, tá? Então o estudo do país em regiões facilita muito nessa questão de análise de problemas, porque ele vai fazer uma comparação com outras regiões. Para exemplificar aqui para vocês, tem esse mapa que foi produzido pelo IBGE, com base então em levantamento de dados da segunda quinzena de junho de 2020,
tá? Onde analisou então a porcentagem das empresas que tiveram redução nas vendas ou serviços comercializados naquele período. Então, o que esse mapa me mostra? Conforme a cor mais escura, maior a quantidade de empresas que tiveram queda nas suas vendas, tá? Então, se eu pedir para vocês, me indiquem qual a região que teve maior redução nas vendas ou serviços comercializados lá no ano de 2020. Então, eu vou analisar. A porcentagem maior está nas cores mais escuras. Quanto mais escuro, maior a porcentagem, ou seja, maior a redução nas vendas. Quanto mais claro, menor a redução de vendas, tá? Então, por exemplo, qual é a resposta? Qual é a região que foi mais afetada com a redução nas vendas? Automaticamente eu vejo que a cor mais escura está na região centro-oeste. Então, a região centro-oeste foi a mais prejudicada nessa questão das reduções, tá? Por outro lado, se eu pedir para vocês qual a região que foi a menos afetada, que teve menos redução nas vendas, a cor mais clara está justamente na região nordeste. Então, eu identifico que a região nordeste não sofreu tanto quanto as outras regiões, tá? Bom, pessoal, então, reforçando, né? Qual a importância, então, de fazer esse levantamento de dados? A importância é justamente poder analisar, identificar quais são os problemas e, a partir disso, o governo poder planejar ações e implementar essas ações dentro do território, atendendo, assim, às necessidades da população brasileira. Tá? Então, o estudo da regionalização do Brasil, o levantamento de dados a partir das regiões, ele é extremamente importante. Além dessa regionalização oficial, a gente tem algumas outras regionalizações não oficiais que também são bastante estudadas nas universidades, né? Tem livros, constam essas regionalizações, tá? São as chamadas regionalizações não oficiais. Aqui a gente vai estudar duas dessas regionalizações. Uma delas, então, abrange os complexos regionais, onde divide o Brasil em 3 grandes regiões: a região da Amazônia, a região Nordeste e a região Centro-Sul. Observem que, diferente da regionalização feita pelo IBGE, os complexos regionais, eles não respeitam os limites dos estados. Então, tem vários estados que eles são cortados, né, para abranger, então, essa região, tá? Os critérios utilizados, gente, foram critérios econômicos. Tá? Então, basicamente, ele avalia a questão da economia. Ele divide a região Nordeste, a região da Amazônia e a região Centro-Sul. Interessantes são estados como o do Tocantins, por exemplo, que ele está dentro das 3 regiões. Eu tenho uma partezinha do Tocantins na região Nordeste, uma parte maior na região Centro-Sul e uma parte bem significativa dentro da região da Amazônia. Além dessa região dos complexos regionais, a gente tem também uma regionalização que considera o meio técnico, científico e informacional. Tá? Então, nessa formação, eu tenho a divisão do Brasil em 4 grandes regiões. Novamente, a região da Amazônia, a região Nordeste, a região Centro-Oeste e a região concentrada, que junta tanto a região Sul quanto a região Sudeste e a região Sul em uma única região, tá? Novamente, essa região aqui, ela respeita os limites dos estados. Aqui, gente, vão ser considerados, então, a densidade, ou seja, a quantidade, né, de recursos técnicos e informacionais, as redes materiais e as redes imateriais, tá? Para vocês entenderem, os meios técnicos e informacionais, ele vai considerar, por exemplo, os sistemas computadorizados naquela área. Já as redes materiais, elas vão considerar, por exemplo, o transportes, o fluxo de mercadorias, tá? E as redes imateriais consideram, então, aspectos como a internet e a telefonia, o quanto disso é utilizado em cada área, tá? Então, assim, para vocês entenderem como que se chegou a esse critério, só para a gente analisar. Aqui a gente tem o mapa rodoviário federal do Brasil. Então, aqui cada uma dessas linhas vermelhas representa uma rodovia federal.
tá? Então, observem região sul, região sudeste, são regiões densamente compostas por essas rodovias, tá? Então, ó, a região nordeste também tem, né, uma grande rede dessas rodovias. Já para a região centro-oeste e para a região norte, essa densidade ela diminui. Então, avaliem, ó, esse mapa rodoviário com os meios técnicos científicos e informacionais, tá? Então, a gente entende o porquê dessa regionalização. Um outro critério aqui, esse mapa ele é de 2009, ele não é tão atualizado, mas já dá uma ideia, tá? Por exemplo, esse mostra para mim, lá em 2009, como é que eram os acessos à internet aqui no Brasil. Então, a gente percebe também, região sudeste, né, amplamente utilizando o acesso à internet, a região sul já utilizando bastante, mas não tanto quanto a sudeste, a região nordeste num menor número, a região centro-oeste, a gente observa aquela área de Brasília, né, com maior acesso à internet, os outros estados ali nem tanto, e a região da Amazônia, ali a região norte, só alguns pontos específicos, tá? Então, a partir disso também a gente consegue entender a formação dessa regionalização a partir do meio técnico, científico e informacional. Tá, pessoal? Eu não procurei entrar não tanto na parte das regionalizações ao longo do tempo, eu não fiz um levantamento histórico, né, das regionalizações, porque eu não quis deixar o vídeo muito longo e eu quis focar mais para que vocês entendessem o que é uma regionalização, como que ela pode ser composta, né, quais são os critérios que podem ser utilizados e quais são, então, os mais analisados e estudados atualmente, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele ajude bastante o estudo de vocês. Qualquer coisa eu fico sempre à disposição, manda um e-mail. E é isso aí, tá bom? Beijo pra vocês!